Eu tenho 87 anos. Cuido do meu próprio jardim. Planto alho, jiló e pimenta de cheiro toda segunda-feira. Caminho 6 quarteirões toda manhã com chuva ou sol. E durmo 8 horas, sem remédio, sem angústia, sem pesadelo. Mas não fui sempre assim. Por 40 anos da minha vida, eu esperava. Esperava a hora certa, o momento certo, o dinheiro certo, a coragem certa. Esperava que alguém me desse permissão para viver o que eu queria viver. Esperava a vida começar de verdade. E enquanto eu esperava, a vida passou. Passou sem perguntar se eu estava pronto. Passou sem me avisar. Passou como água escorrendo entre os dedos. Você sente o frescor por um segundo e quando olha para a sua mão, ela está vazia. Você vai me ouvir hoje porque eu aprendi tarde demais. E não quero que você aprenda da mesma forma que eu aprendi. Você acredita que tem tempo. Eu sei que você acredita nisso, não porque você seja tolo, mas porque a vida toda te ensinaram a acreditar nisso. Seus pais diziam, quando crescer, a escola dizia, quando se formar, o emprego dizia, quando aposentar. A sociedade inteira te entregou uma mentira embalada como bom senso. A mentira chama-se amanhã, e amanhã não existe, nunca existiu. Amanhã é só um nome bonito que damos ao nosso medo de agir hoje. Você tem uma conversa que fica adiando há meses. Tem um pedido de perdão que ficou preso na garganta. Tem um abraço que não deu. Tem uma viagem que prometeu fazer algum dia. Tem um amor que deixou esfriar porque o tempo nunca pareceu certo. Não existe hora certa. Isso é mais uma mentira. Existe só agora, este momento, este exato segundo em que você está me ouvindo. Deixa eu te contar sobre Eduardo. Eduardo tinha 52 anos quando nos encontramos pela última vez. Era arquiteto, projetava prédios bonitos, pontes, praças, ganhava bem, viajava para congressos, usava aquele relógio grande de pulso que todo mundo admirava, um Longines de ouro que o pai tinha deixado de herança. Eduardo era o tipo de homem que entrava numa sala e as pessoas notavam. Cabelo sempre penteado, paletó bem passado, aperto de mão firme, voz tranquila. Eduardo tinha o que muita gente passa a vida inteira buscando: presença. Mas Eduardo tinha um problema. Eduardo esperava ficar mais estável para se dedicar ao filho. O menino se chamava Rodrigo, tinha 12 anos na época e adorava futebol. Eduardo prometia que ia aos jogos, prometia que ia ensinar a pescar no rio, prometia que ia tirar férias junto, prometia que quando o projeto grande fechasse, tudo ia mudar. O projeto grande fechou. Aí veio outro projeto grande. Rodrigo cresceu, esperando o ex-pai aparecer. Rodrigo teve 15 anos sem o pai, 16, 18. Saiu de casa aos 20 com uma mala e uma frieza no olhar que só a decepção acumulada produz. Eduardo me ligou chorando, aos 58 anos. Disse que tinha tentado reatar o contato com o filho, que o filho havia atendido o telefone, ouvido em silêncio por 3 minutos e dito uma frase só. Você perdeu a chance, pai, e desligou. Eduardo passou os últimos anos que ficamos em contato tentando reconstruir uma relação que ele tinha deixado apodrecer por falta de presença. Não por falta de amor, por falta de agora. Eduardo me ensinou mais do que qualquer livro. Não seja igual ao Eduardo. Eu passei 40 anos esperando e aprendi 6 verdades que ninguém me ensinou antes. Guarda bem, porque cada uma dessas verdades custou caro.
Primeira verdade: presença não se compra, se doa. Você não pode compensar a ausência com presente. Não pode trocar tempo por dinheiro. Não pode comprar de volta um aniversário que você perdeu, uma formatura que você não foi, um choro de madrugada que aconteceu quando você estava no escritório. Eu sei o que é isso. Quando meu marido Antônio estava vivo, que Deus o tenha, eu passei anos priorizando o trabalho. Dava aulas de piano de manhã, tarde e noite. Achava que estava construindo segurança para nós dois. Antônio adoeceu devagar, como adoecem os homens calmos, sem reclamar, sem pedir. Quando eu parei o suficiente para olhar para ele de verdade, ele já tinha enfraquecido demais. Ele morreu numa quarta-feira. Eu estava dando aula para uma menina de 6 anos quando ele foi. Presença não se compra depois, só se dá agora. Segunda verdade: o medo nunca vai embora por conta própria. Você espera a coragem vir antes de agir, mas a coragem não vem antes. Ela vem durante, às vezes vem depois, mas nunca antes. Eu tive medo de pedir o aumento salarial por 11 anos. 11 anos. Passava toda semana ensaiando o discurso, esperando o momento certo, esperando o humor do diretor melhorar, esperando o semestre acabar. Quando finalmente pedi, porque não tinha mais nada a perder, ele disse sim, em 30 segundos. 11 anos de espera, 30 segundos de resposta. O medo não é sinal de perigo real. É só o seu cérebro tentando te proteger de um desconforto que, na maioria das vezes, é menor do que você imagina. Terceira verdade: as pessoas que você ama não vão esperar para sempre. As pessoas cansam. As pessoas seguem em frente. As pessoas morrem. Eu tinha uma amiga de infância chamada Mirella. Brigamos por causa de uma bobagem. Nem lembro direito. Era coisa de dinheiro emprestado, coisa pequena. Ficamos de mal por 3 anos. Eu pensava, vou ligar semana que vem. Semana virava mês. Mês virava ano. Mirella teve um derrame. Quando eu fui visitá-la no hospital, ela não me reconhecia mais. Fiquei segurando a mão dela por 2 horas. Ela sorria para o teto. Eu chorava sem fazer barulho para não assustar a enfermeira. Não existe semana que vem garantida. Não existe amanhã garantido. Só existe agora. Quarta verdade: arrependimento pesa mais do que fracasso. Você tem medo de tentar e fracassar, mas o fracasso dói por um tempo. O arrependimento dói para sempre. Eu sempre quis escrever um livro de histórias de piano, de alunos que tive, de música. Fiquei 40 anos dizendo que ia escrever quando tivesse tempo. Comecei o livro aos 71 anos. Escrevi de manhã cedo, antes do jardim, durante 2 anos. Não ficou perfeito, mas ficou feito. E o alívio que senti quando terminei não era orgulho, era alívio de não ter levado aquilo na cova. O fracasso passa, o nunca tentei fica. Quinta verdade: simplicidade é onde a felicidade mora. Você corre atrás de conquistas que imagina que vão trazer satisfação. O cargo maior, a casa maior, o carro mais novo. E quando chega lá, quando realmente chega, descobre que a sensação dura 3 semanas. Eu fui mais feliz na minha vida bebendo café com Antônio às 6 da manhã, olhando pela janela da cozinha, do que em qualquer viagem ou conquista que tivemos. A felicidade não mora nos grandes momentos, mora nos pequenos que você está presente o suficiente para notar. Sexta verdade: você está esperando por uma versão de você que não vai chegar. Você espera ser mais maduro, mais seguro, mais preparado,
Mas essa versão ideal de você não existe. Existe você agora. Imperfeito, inseguro, com medo. E é essa versão que precisa agir. Ninguém começa pronto. Todo mundo começa com medo e continua assim. A diferença entre quem vive e quem apenas sobrevive é essa. Quem vive age com medo. Quem sobrevive espera o medo passar. Aqui está meu desafio para você. Pense numa coisa que você está adiando há mais de 6 meses. Uma conversa, uma decisão, um gesto de amor, um pedido de perdão, uma ligação que você deveria ter feito. Você sabe qual é. Apareceu na sua cabeça antes de eu terminar a frase. Você vai fazer isso hoje, não amanhã, não na semana que vem, hoje. Eu tenho 87 anos. Já perdi marido, amiga, tempo e décadas inteiras de presença que nunca vão voltar. Mas aprendi uma coisa que nenhuma perda me tirou. O agora ainda está aqui. Este momento, agora, ainda é seu. Ainda dá para fazer diferente. Ainda dá para ligar. Ainda dá para abraçar. Ainda dá para dizer o que ficou represado por vergonha ou por orgulho ou por medo. A vida não espera a coragem chegar. A vida exige que você apareça antes dela chegar. Eu esperei 40 anos. Não era o que eu queria para mim e não é o que eu quero para você. Você tem agora, só agora, e agora é mais do que parece. Vai ligar para quem você devia ter ligado. Hoje.